Alguma vez você já orou e teve a sensação de que o céu estava em silêncio? Você fala com Deus, você pede ajuda, você entrega suas preocupações, mas a resposta não vem. Os dias passam, as semanas passam, e a situação continua exatamente a mesma. Nenhum sinal, nenhuma direção, nenhuma resposta clara. E então, uma pergunta começa a nascer dentro do coração. Deus, por que o Senhor se cala? Esse tipo de pergunta costuma vir em momentos muito específicos da vida. Quando estamos cansados, quando enfrentamos uma perda, quando uma porta importante se fecha. Às vezes é uma doença que não melhora. Às vezes é uma angústia que parece não ir embora. Às vezes é aquela oração que você repete todos os dias, mas parece que ela nunca ultrapassa o teto do quarto. E no silêncio da madrugada, surge um pensamento que muitos têm medo de admitir. Será que Deus ainda está me ouvindo? Essa experiência pode ser profundamente solitária, porque quem está ao nosso redor talvez não perceba a luta que acontece dentro da alma. Por fora, seguimos vivendo normalmente, mas por dentro, estamos esperando que Deus fale, esperando um sinal, esperando uma resposta. Mas aqui existe algo muito importante que poucas pessoas percebem. Na jornada espiritual, o silêncio também faz parte da relação com Deus. Quase todas as pessoas de fé, em algum momento da vida, passam por períodos em que Deus parece distante, momentos em que o coração clama, mas o céu permanece quieto. E talvez exatamente agora você esteja vivendo algo assim. Talvez você tenha começado este vídeo justamente porque sente esse vazio. Talvez exista uma pergunta dentro de você que ainda não encontrou resposta. Se isso está acontecendo com você agora, quero te fazer um convite simples. Pare por um instante, respire e perceba que você não está sozinho nessa experiência. Muitas pessoas que amam profundamente a Deus também passaram por momentos assim. Homens e mulheres que tinham fé verdadeira. Homens e mulheres que buscavam a Deus com sinceridade. E mesmo assim, experimentaram o silêncio. Muitas pessoas acreditam que sentir o silêncio de Deus é sinal de falta de fé. Mas quando olhamos para a Bíblia, descobrimos algo surpreendente. Alguns dos maiores homens de fé da história também viveram momentos assim. Existe um versículo muito poderoso que revela isso. No Salmo 22, versículo 2 está escrito: Meu Deus, clamo de dia, e não respondes, de noite, e não encontro descanso. Essas palavras são profundas, são intensas, e revelam uma dor real. Mas o mais impressionante é quem disse essas palavras. Esse salmo foi escrito por Davi. O mesmo Davi que derrotou Golias. O mesmo Davi que foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Alguém tão próximo de Deus também experimentou o silêncio. Isso muda completamente a forma como entendemos esses momentos. Porque o silêncio de Deus não significa que a sua fé é fraca. Não significa que você está fazendo algo errado. Não significa que Deus deixou de se importar. Significa apenas que você está atravessando uma fase que faz parte do caminho espiritual. A fé não é construída apenas quando Deus responde rapidamente. Na verdade, muitas vezes a fé mais profunda nasce justamente nos períodos de espera. Nos momentos em que continuamos orando, mesmo sem ouvir resposta. Imagine por um momento o que Davi estava sentindo quando escreveu esse salmo. Um homem acostumado a ver Deus agir. Um homem que já tinha testemunhado milagres. Mas que naquele momento sentia apenas silêncio. Talvez você consiga se identificar com isso. Talvez já tenha existido um tempo na sua vida em que você sentia Deus mais perto. Talvez a oração parecia mais viva, mais intensa,
mais clara. Mas hoje, parece diferente. E isso pode gerar confusão, pode gerar dúvidas, pode gerar até medo. Mas existe uma verdade muito importante escondida nesses momentos. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Agora vamos dar um passo ainda mais profundo nessa reflexão. Porque existe um motivo espiritual muito poderoso que explica por que Deus, às vezes, escolhe permanecer em silêncio. Se você sente que esta mensagem está falando diretamente com o seu coração, faça uma pequena pausa agora e clique no botão de curtir este vídeo. Esse gesto simples ajuda a levar essa reflexão para outras pessoas que também podem estar precisando ouvir isso hoje. Quando Deus parece em silêncio, algo muito importante está acontecendo, mesmo que você não consiga perceber. Na natureza, as coisas mais importantes geralmente acontecem longe dos nossos olhos. A semente cresce debaixo da terra. Em silêncio. O bebê se forma no ventre da mãe. Em silêncio. As raízes de uma árvore se aprofundam no solo. Em silêncio. E muitas vezes a fé também cresce assim. Quando Deus responde imediatamente a todas as nossas orações, é fácil acreditar. Mas quando a resposta demora, algo diferente começa a acontecer dentro de nós. Aprendemos a confiar sem ver. Aprendemos a esperar. Aprendemos a continuar caminhando mesmo quando não entendemos. É nesse processo que a fé amadurece. Porque a fé verdadeira não depende apenas de respostas rápidas. Ela nasce da confiança. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente essa fase. Uma fase em que você ora, mas ainda não vê mudanças. Uma fase em que você espera, mas as coisas continuam iguais. E isso pode fazer você pensar que nada está acontecendo. Mas muitas vezes Deus está trabalhando em um nível mais profundo do que imaginamos, trabalhando dentro de você, fortalecendo seu coração, preparando você para algo maior. Existe uma frase espiritual muito poderosa que resume isso. Deus trabalha em silêncio nas profundezas da alma. Enquanto você espera, algo pode estar sendo preparado. Uma porta, uma resposta, uma transformação, ou até mesmo uma nova direção. E se no fundo do seu coração, você acredita que talvez Deus tenha usado este vídeo para falar com você, escreva nos comentários uma frase muito simples. Deus fala comigo. Às vezes, uma única frase pode se tornar uma oração. E ao escrever isso, você também pode estar fortalecendo alguém que vai ler seu comentário e perceber que não está sozinho. Agora existe um exemplo ainda mais profundo sobre o silêncio de Deus. Um exemplo que aparece no momento mais difícil da história cristã. Existe um momento na Bíblia que revela algo extraordinário sobre o silêncio de Deus. Esse momento aconteceu na cruz. Enquanto Jesus estava sendo crucificado, ele pronunciou palavras que atravessaram os séculos. Ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Essas palavras são fortes, dolorosas, profundamente humanas. Elas mostram que até mesmo Jesus experimentou um momento em que parecia haver silêncio. Mas existe algo surpreendente nisso. Enquanto parecia que Deus estava distante, na verdade, Deus estava realizando o maior milagre da história. A redenção da humanidade. Aquilo que parecia abandono era, na verdade, o plano de salvação acontecendo. Isso nos ensina uma lição muito profunda. Às vezes, quando parece que Deus está mais distante, é exatamente quando Ele está realizando sua obra mais importante. Nós vemos apenas o momento presente. Mas Deus vê toda a história. Nós vemos apenas a dor de hoje. Mas Deus vê o propósito que está sendo formado. Talvez na sua vida algo parecido esteja acontecendo agora. Talvez exista uma situação que você não entende. Uma oração que parece não ter resposta.
um caminho que parece incerto. Mas isso não significa que Deus abandonou você. Pode significar apenas que a história ainda não terminou. Agora vamos chegar à parte mais importante desta reflexão. O que fazer quando Deus parece estar em silêncio? Quando Deus parece em silêncio, existem 3 atitudes que podem transformar completamente a maneira como você atravessa esse momento. A primeira é continuar orando. Mesmo que você não sinta nada, mesmo que as palavras pareçam repetidas, a oração mantém seu coração conectado com Deus. A segunda é continuar confiando. Confiar não significa entender tudo. Confiar significa acreditar que Deus ainda está conduzindo a história, mesmo quando você não consegue enxergar o caminho completo. E a terceira atitude é continuar caminhando. Não pare sua vida esperando uma resposta perfeita. Dê o próximo passo. Continue vivendo. Continue fazendo o bem. Continue cultivando fé. Porque muitas vezes Deus revela o próximo capítulo enquanto caminhamos. Talvez hoje você esteja vivendo um momento de silêncio espiritual. Mas lembre-se de algo muito importante. O silêncio de Deus não é abandono, é preparação. E muitas vezes aquilo que hoje parece silêncio, amanhã será entendido como cuidado, como direção, como amor. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: eu permaneço em fé. Essa frase pode se tornar uma oração poderosa. E antes de encerrar, existe algo que eu quero te convidar a fazer. Se este tipo de conteúdo espiritual faz sentido para você, se reflexões como essa fortalecem sua fé, inscreva-se no canal. Aqui nós sempre publicamos mensagens que ajudam a encontrar esperança, direção e paz em meio às dificuldades da vida. E quem sabe, o próximo vídeo também pode ser exatamente a mensagem que você precisava ouvir. Porque às vezes, Deus responde de formas inesperadas, até mesmo através de um simples vídeo.